todos, a Wellington que está por aqui, a Gabriela, a todos que depois vão assistir o nosso vídeo. Vou falar que é uma experiência bem bacana que eu estou vivendo aqui hoje também. Eu acho que cabe muito com o tema que nós vamos falar hoje, que é desenvolvimento de aptidões, né? É o aprender, é esse aprender constante. Eu vou dizer para vocês que para mim a tecnologia também é uma aventura, né? Cada vez que eu tenho que lidar com ela, eu também fico insegura, também tenho medos, mas a gente enfrenta, né? Existe uma frase que eu acho muito bacana, que fala que tudo que a gente foca, expande. Então, cada vez que a gente fica com este medo, com essa insegurança de resolver uma situação, cada vez mais esse medo vai aumentar e a gente não consegue aí avançar, né? Então, todas as vezes que vocês pensarem, passarem por uma situação, lembre-se disso, né? Tudo que a gente foca, expande. Então, por que gastar a nossa energia com coisas, né, que vão causar um mal para a gente? Vamos focar em coisas boas, né? Com certeza a nossa vida vai ser muito diferente. Este tema, né, este módulo da apostila, ele fala de um tema que eu acho muito bacana, né? Que ele fala muito sobre a questão dos mapas e territórios. E quando a gente começa a entender um pouco disso, com certeza a forma de nós de enxergarmos o mundo, com certeza é muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas para a gente primeiro entender o mapa, a gente precisa entender como se processa o aprendizado, né? Como que a gente aprende? Então, quando a gente fala de mapa também, é porque que as pessoas têm determinados comportamentos. E muitas vezes esses comportamentos que causam, de repente, algum desconforto, ou de repente brigas, discussões, né? Ou até mesmo não, mas aquelas questões de ponto de vista. Porque todo mundo está certo dentro da sua verdade, não é? Quando você vê, de repente, um exemplo de um casal que, de repente, aquele ditado que fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Quando a gente vai escutar a versão do homem, ele sempre tem a sua verdade. Quando a gente fala com a mulher, ela sempre vai ter a sua verdade. Por quê? De acordo com o que ela viveu, de acordo com as suas experiências, de acordo com como que ela aprendeu a encarar este mundo, de acordo com os seus valores, com suas crenças. Então, uma coisa que é muito importante é como que se chega a um resultado, né? A um determinado comportamento. Um comportamento, ele vem de acordo com o nosso corpo, que a gente fala que é a origem, né? De acordo com a nossa fisiologia, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele fala. A nossa linguagem, as nossas palavras, o foco, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós acreditamos. E as nossas crenças, né? Aquilo que a gente vem vivendo durante a vida, vivenciando, né? E que a gente faz com nossa verdade. Então, quando a gente passa por uma determinada situação, a gente traz isso. O nosso corpo está falando, nós também nos comunicamos através da fala, vem o pensamento, as nossas crenças, isso causa um determinado sentimento, uma determinada emoção. E quando tudo isso está junto, causa um comportamento, né? Então, o comportamento, ele vem, aquela ação, ela vem de acordo com o sentimento que foi gerado naquela situação, e de acordo com principalmente com aquilo que nós pensamos. Vocês já ouviram falar do segredo, né? Eu acredito que a grande maioria já ouviu falar. Se não leu o livro, ou se não assistiu o filme, pelo menos já ouviu falar. Que é aquilo que realmente a gente pensa e a gente dá luz. Nós somos aquilo que nós pensamos. E o nosso corpo, né? Ele fala aquilo que nós pensamos. Ele demonstra isso. Vocês já viram uma pessoa deprimida? Vocês já viram como que o corpo dela, ele fala pra gente que a pessoa está no processo de depressão? Não digo tão grande, mas ela está entrando de repente no processo de depressão. O corpo dela fala, né? A postura dela fala. Geralmente a pessoa que está entrando num quadro de depressão, ela já anda curvada, né? Com a postura abaixada para baixo, o semblante já é, né, mais tristonho. Por mais que ela queira falar, não, eu estou feliz hoje, o corpo ele não responde, né? Então é preciso ter realmente esta postura, né, de olhar para cima, estar sempre olhando para cima, para que realmente tragam esta energia. Vocês sabiam
que jogadores de vôlei dificilmente entram em depressão? Por quê? Mesmo que você não esteja muito legal, você entra numa quadra de vôlei, você começa a jogar, o que você faz? Você vai estar olhando para cima, você vai estar jogando a sua adrenalina, a sua emoção, sempre com foco, olhando para cima. E quando você olha para cima, você visualiza tudo aquilo, e você, com certeza, o seu sentimento vai ser diferente, né? Quando a gente começa a olhar muito para baixo, a gente começa com aquele diálogo interno, né? E a apostila traz um pouco disso, né? A posição dos olhos, né? Quando a gente olha para cima, quando os nossos olhos estão olhando para cima, ele sempre vai buscar o nosso visual, né? Quando a gente está olhando na linha reta, geralmente é o auditivo que está funcionando, nosso canal mais aberto no momento é auditivo. Quando a gente começa a olhar para baixo, a gente começa a trabalhar as nossas emoções. E muitas vezes, quando a gente começa a olhar só para baixo, a gente começa, de repente, a criar um diálogo interno que muitas vezes a gente não consegue sair. E muitas vezes as pessoas entram em um quadro de depressão, né? Então, a regra é olhar para cima, se conectar com esse universo lindo e maravilhoso e trazer essa energia. Principalmente pensamentos positivos, né? E existe, né? Diferentes tipos de aprendizagem. O que a gente aprende, né? Será que todas as pessoas realmente aprendem iguais? Eu posso dizer que eu estou vendo aqui o Wellington, o Felipe, acho que a Gabriela também estava. Se a gente conversar, cada um tem uma forma diferente de aprender, né? Tem uns que precisam mais do visual para aprender, outros são mais auditivos e outros são mais sinestésicos. Eles precisam realmente do toque, precisam de repente sentir algo para que a aprendizagem seja efetiva, né? E como que a gente faz isso, né? Muitas vezes, conforme a pessoa está falando, ela traz essas informações, né? Então, você, de repente, despertar nas pessoas palavrinhas-chave. Né? De repente, a pessoa é mais visual e tudo que ela está falando, você percebe que o olhar dela, de repente, está mais voltado lá para cima e você fala, nossa, o que você está vendo? Né? Aí a pessoa para e fala assim, nossa, ele está lendo o meu pensamento? Não. Quando a gente percebe, né, esses canais representacionais, não é que a gente vai saber o que a pessoa está pensando, mas sim como a pessoa está processando essa informação, né? Como que ela está pensando. E quando a gente fala aí, de repente, perguntinhas chaves, a gente ativa esse canal e com certeza a gente traz a pessoa para a gente. Então é bem bacana isso também. A apostila também traz um pouquinho sobre a questão do ciclo de aprendizagem, né? Como que a gente aprende? Então a gente já viu que nós aprendemos pelos nossos canais, né? O auditivo, o visual e o sinestésico. Então cada pessoa, em determinado momento, está com o seu canal de repente mais aberto para informação. Só que existe também um ciclo de aprendizagem que todo mundo passa quando vai aprender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Passou um avião aqui, né? Mora perto de aeroporto, é assim mesmo, né? Passou um avião aqui. Então, o ciclo de aprendizagem, para ficar claro, vamos imaginar que eu, Adriana, queira aprender a pilotar um avião, né? Então, a primeira parte do ciclo de aprendizagem que a gente fala é a incompetência inconsciente. Eu posso dizer que eu sou ignorante no quesito de pilotar um avião. Não faço a mínima ideia do que seja pilotar um avião. Então, eu estou nessa fase. Eu sou um incompetente inconsciente. Eu não tenho noção nenhuma, não sei o que fazer. Então, não sei nem por onde começar. Então, é a primeira parte do ciclo. Mas aí me deu vontade de aprender a pilotar. Então, eu vou entrar, de repente, conversar com o piloto. E o piloto me fala, olha, para você pilotar avião, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. Aí eu descubro, aí eu passo de incompetência inconsciente para incompetência consciente. Porque eu vou ter certeza de que realmente eu não sei nada daquilo que ele está falando, né? Porque a minha primeira experiência com aquilo é algo novo, né? Me veio à vontade, eu vou lá conversar com ele e ele vai falar.
o que vai mexer, onde vai mexer, o que vai fazer. Aí eu vou tomar consciência de que realmente eu não sei nada. Só que aí eu estou disposta a aprender. Então eu vou começar a estudar, eu vou começar a treinar, vou fazer aí 40, 50, não sei quantas aulas de voo aí para me aperfeiçoar. E eu passo para a terceira fase, que é a fase da competência consciente. É onde eu já vou saber o que é preciso fazer e tenho consciência do que eu preciso fazer, né? Só que você está no treino, você está treinando. Então, toda vez que, de repente, eu entrasse numa cabine para pilotar, eu ia pensar, preciso ligar isso, preciso mexer nisso, preciso virar tal chavinha. Então, eu tenho consciência daquilo que eu preciso fazer para ter a competência. E depois de muito treino, de estar super adaptada àquele ambiente, que aí eu me acomodo, né, entro naquela acomodação, eu vou para a última fase, que é a consciência incompetente. É quando eu pego o avião e vou pilotar e mexo automaticamente em todos os botões sem pensar. Sabe aquilo que é automático? Então, aí eu vou embora, né? Eu acredito que aqui a maioria já deve saber dirigir. É o mesmo processo que a gente passa quando vai dirigir, né? E o processo de dirigir é um processo bacana porque todo mundo passa por aquela adrenalina do aprender, né? E é algo que realmente fica. Quando você aprende a dirigir, você nunca mais esquece, né? Quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, porque você passa por esse processo. E o processo da repetição, né? A gente precisa repetir para se tornar, para alcançar a sabedoria, o conhecimento, ele precisa ser repetido várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantas vezes. Muitas vezes a gente fica um pouco inseguro, né? E fala, nossa, eu não entendi ainda, preciso, né, mais informações. Vamos de novo. A gente vai repetindo quantas vezes forem necessárias até que aconteça, né? A gente entre nessa faixa aí de conhecimento que a gente passa automaticamente, né? É que nem andar. A gente não nasceu andando, né? A gente precisou começar a engatinhar, depois deu o primeiro passo, caía, dava o primeiro passo, caía, e de repente a gente começou a andar em automático. Ninguém fica levantando, ao levantar da cama, fica, nossa, agora eu vou levantar, eu preciso colocar a primeira perna, depois a segunda perna. Não é verdade? Então é quando a gente começa a adquirir o conhecimento, né? Então é muito importante a gente ter consciência disso, porque muitas vezes a gente fica um pouco inseguro, principalmente quando a gente está aprendendo e começa a causar aquela confusão. Vocês já viram aquela insegurança? Sabe quando a gente está aprendendo algo novo e a gente fica, ai meu Deus, eu não estou conseguindo, ai meu Deus, eu não estou conseguindo, começa aquela confusão na cabeça da gente. E eu vou falar uma coisa para vocês ficarem bem felizes. Quando começa a acontecer essa confusão na nossa mente, é porque a gente está a um clique, a um passo desse aprendizado, né, que a gente pode dizer confortável. Então, muitas vezes, a gente fica, nosso cérebro fica a 1000, né? Eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero fazer. Nós vamos treinando, nós vamos repetindo o processo até que aconteça essa acomodação. E essa confusão, ela faz parte do processo. Então, quando forem aprender alguma coisa, se sentirem aí realmente agitados, confusos, fiquem felizes, porque vocês estão a um passo dessa sabedoria, né? De alcançar aí esse conhecimento. E quando a gente fala, né, de aprendizado, as pessoas elas aprendem por esses canais, né, auditivo, visual, sinestésico, passa por esse ciclo de aprendizagem, né, desde o inconsciente até o consciente, né, de uma forma que a gente faz automaticamente. Mas a gente também, muitas vezes, se sente inseguro, porque tem algumas determinadas, vamos dizer, inteligências que a gente muitas vezes não domina. Eu só lembro daquela época lá da escola, né? Muitas vezes a gente falava assim, nossa, na época que eu estudava, né, eu era muito bom em matemática. Agora já português, nossa, eu tinha que ralar para conseguir a nota mínima, né? Nossa, de repente, é uma pessoa que tem uma facilidade gigantesca por trabalhos artesanais, né? Uma facilidade com as mãos de fazer tricô, bordado, pintura.
De repente, eu tenho pessoas que têm uma aprendizagem muito fácil para coisas da natureza. Cuidar de plantas, pensa, é um verdadeiro mestre, né? Eu tenho uma amiga para mim que dá uma planta para ela transforma assim um jardim maravilhoso. Eu já estou no processo de aprender. Eu ainda não consegui ainda chegar à última fase da aprendizagem, né? Nós temos 8 tipos de inteligências. Nós podemos falar que nós somos inteligências múltiplas, são várias inteligências. Algumas nós nos identificamos já de início, né? Como eu falei, alguns têm mais habilidades com matemática, outros, de repente, para lidar com pessoas, outros para trabalhar, de repente, com plantas, outros até para, né? Fazer, de repente, uma autoanálise, de repente, conversar consigo mesmo. Tem gente que consegue entrar num equilíbrio, fechar os olhos e fazer uma conversa consigo mesmo em questões de segundo. Eu ainda estou no processo para isso, né? Eu preciso sentar, preciso ter um ambiente, eu preciso preparar o meu cérebro para isso, e tem gente que já tem essa inteligência muito aguçada. Muitas vezes, algumas dessas inteligências, elas já têm um fator genético, tem um fator família, né, de acordo com o que a família vive. De repente, uma família onde tem vários professores de matemática, né? A facilidade, de repente, de quem está lá conhecer e ter essa habilidade de matemática é muito maior do que, de repente, a habilidade com artesanato, com essas coisas manuais, né? Vamos supor, a tecnologia para mim é um desafio. Então, eu ainda não tenho essa inteligência tão aguçada assim. Mas isso não me impede de aprender. Embora tenhamos 8 inteligências, conhecidas como inteligências múltiplas, todos nós somos capazes de aprender, né? É uma questão de exercício, uma questão de aprendizagem. Quando a gente fala aqui, né, desse trabalho que nós estamos fazendo hoje, na próxima aula, nós também vamos conversar mais um pouco. Eu espero vocês na próxima aula para um diálogo, que para mim também é muito difícil ficar conversando com o computador. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, de ver a carinha de vocês, para a gente trocar experiências. Isso, uma das inteligências é a inteligência interpessoal. É como você lida com as pessoas, né? Como que você chega até as pessoas, como que você conversa, como que você fala, como que você traz. Então, trabalhar com essa inteligência não é todo mundo que consegue, né? Tem pessoas que, de repente, são mais retraídas. Isso não quer dizer que ela até, não é que não consegue, é que tem pessoas que ainda precisam trabalhar mais essa inteligência, né? E quando a gente fala um pouquinho de PNL, que a gente começa a entender mais como que as pessoas aprendem, como que as pessoas chegam a determinados tipos de comportamento. Quando a gente entende, de repente, o comportamento da pessoa, fica até mais fácil da gente trabalhar essa inteligência, né? E ela faz toda a diferença, né, no mundo em que nós vivemos hoje. Nessa apostila, né, nesse módulo, ele traz muito forte a questão dos mapas e filtros, né? Mapas e territórios. Quando a gente fala em território, a gente fala o espaço em que nós estamos. Vamos supor, uma sala de aula. Hoje, embora nós estejamos virtual, aqui nós estamos dentro de uma sala de aula. Então, nós estamos no mesmo território, no mesmo ambiente. Só que cada um traz um mapa, cada um traz uma característica diferente. Cada um traz um pouquinho de si, de acordo com tudo que viveu, com tudo que experimentou, de acordo com suas crenças, com seus valores, com os seus pensamentos, que vai gerar um determinado comportamento. E aí, ele está inserido nesse grupo, né? E respeitar este mapa da pessoa, ele faz toda a diferença. Quando a gente começa a entender isso, eu vou dizer que o peso que a gente carrega, ele vai se tornar muito mais leve. De repente, vocês estão numa reunião de trabalho, né? E começa, de repente, uma discussão.
Por que começa uma discussão? Quando você para e sai daquela discussão e começa a observar o porquê que aquilo está ocorrendo, mas sem colocar os seus julgamentos, você somente observa. Vamos supor, A e B. Começa lá uma discussão. O A fala, o B rebate, o B fala, o A rebate. E você, de repente, sai deste ambiente, né? E começa a visualizar a situação. O que você percebe? Que o A simplesmente está colocando o seu ponto de vista. E o B está colocando o seu ponto de vista, né? E por que muitas vezes as pessoas discutem? Porque as pessoas querem que o outro aceite o ponto de vista dele, né? Vamos supor, o A tá falando assim, eu gosto de maçã, porque a maçã é vermelhinha, porque a maçã é saborosa. De jeito nenhum, a maçã não é saborosa. A maçã é azeda, a maçã é difícil de morder, a maçã, na hora que eu vou morder, dói meu dente. Por quê? Para A, ele teve uma experiência, parece uma brincadeira, né? Mas eu trouxe algo para, de repente, trazer para vocês estarem pensando, né? De repente, o A, a primeira experiência que ele teve com uma maçã foi algo agradável, né? A maçã, para ele, estava saborosa. Se ele gosta de uma maçã docinha e comeu uma maçã docinha, então ele vai achar a maçã saborosa. Se ele tem uma arcada dentária legal, para que na hora que ele faça essa mordida da maçã seja algo gostoso, algo tranquilo, ele vai deliciar com aquela maçã e vai acreditar que aquela maçã é a melhor do mundo. E ele vai lá, volta na maçã, a maçã é a melhor. Já B, quando comeu a maçã, ele não gostava de maçã, comeu a maçã, ele vai achar a maçã a pior coisa do mundo, detesto maçã. E justo naquele dia ele estava com o dente sensível, mordeu a maçã e ainda sentiu uma dorzinha. O que o B vai fazer? Ele simplesmente vai falar, não gosto de maçã, a maçã é azeda, a maçã é difícil de comer. Só que, para não acontecer um conflito, o A simplesmente fala, de acordo com o meu ponto de vista, a maçã é saborosa e deliciosa. E para B, no meu ponto de vista, ela é azeda e não é legal para comer. Ponto! Cada um colocou o seu ponto de vista e cada um respeita o ponto de vista do outro. Agora, quando o A quer convencer o B de que a maçã é mais gostosa e não usa argumentos para que, na posição do B, essa maçã seja saborosa mesmo, o B não vai concordar. E por mais que você insista, por mais que você fale, se você não colocar argumentos de que o B se convença e quiser insistir, vai acontecer conflitos mesmo, né? Então vocês podem parar para pensar. Comecem a refletir, né? Comecem a observar por aí, né? Como a gente vai numa fila do banco e começa de repente. Eu até tive uma experiência há um tempo atrás que eu fui num banco X, né? Que eu não vou falar o nome do banco para não fazer propaganda da aventura que eu passei. Cheguei no banco para resolver um assunto e falei, vamos cedo. O banco fechava 2 horas. Falei, vamos chegar uma meio-dia que já tem. Chegamos meio-dia, entramos, tinha 2 pessoas para ser atendidas. A gente falou, uhul, rapidinho a gente vai resolver. Sentamos e ficamos esperando. Aí, o que acontece? Vem as prioridades e vão passando na frente. Com todo respeito, e a gente sabe que é prioridade e direito. Está passando. Vai passando. Aí, as 2 pessoas que estavam atendendo, eu não sei o que acontece naquele dia, naquele banco, não sei se cai sistema, o que acontece, que um atendimento, no lugar de demorar 10, 15 minutos, demorava 1 hora, 1 hora e meia. A pessoa sentava na cadeira e simplesmente não saía de lá. Fechou o banco 2 horas, ficamos presa dentro do banco, e aquilo vai te causando, né, uma gastura, porque já fazia 2 horas, aí deu 3 horas. E a gente pensava, meu Deus, tinha 2 pessoas na nossa frente, a gente não conseguiu ser atendida ainda. Aí você começa a ver, aí os 2 funcionários, um foi almoçar, aí ficou só mais um para deixar a coisa mais emocionante ainda. No ponto de vista dos funcionários, eles estavam fazendo o possível para atender a pessoa da melhor forma possível. O sistema não ajudava porque caía a todo momento.
A pessoa que ele estava atendendo também tinha dificuldade para, de repente, procurar as informações necessárias para o atendente resolver a situação dele. Então, o atendente começou também, você percebia na fisiologia do atendente que ele já estava ficando angustiado, porque ele viu que daquelas, vamos supor, quando eu entrei, tinha 2 pessoas na frente, só que depois de mim, entrou mais algumas, tinham por volta de umas 8 pessoas. Se cada uma demorar 1h30, eu acreditei que ia sair de lá 8 horas da noite. Mas, enfim, começou, você olhava na fisiologia do atendente, que ele já estava começando a ficar angustiado, que ele queria resolver, porque ele não conseguia. E as pessoas que estavam sentadas, você olhava no corpo, porque o corpo falava, né? A expressão das pessoas falava que elas estavam extremamente nervosas, porque elas queriam realmente ser atendidas. Cada um dentro do seu mapa, dentro da sua posição, né? O tempo foi passando, depois nós fomos atendidos, mas assim, o que eu achei interessante é que quando a gente começa a ter esse olhar, não vou dizer para vocês que eu também não estava angustiada, estava cansada, chegar meio-dia num banco, sem comer, sem poder ir no banheiro, sem poder beber água, não podia sair, porque se eu saísse eu não voltava, e ficar lá até 5 horas da tarde, não vou dizer que foi legal, né? Foi realmente assim desgastante. Mas aí o que eu tive que fazer? Se eu começar a focar naquela coisa de meu Deus, na fome que eu estava, a minha fome ia ficar maior. Se eu começasse a focar na minha angústia, naquela raiva de querer ser atendida rápido, cada vez a minha raiva ia ficar maior, ia chegar uma hora que eu ia poder falar aquilo que eu não queria e ia escutar também aquilo que eu não queria. Porque todos nós estávamos na mesma condição, né? Aí o que eu fiz? Eu disse, eu não vou focar, né? Lembra? Tudo que foca, expande. Então eu não vou focar naquilo que vai me fazer mal. Eu vou começar a lembrar das minhas aulas de PNL e vou começar a observar as pessoas. E é incrível como que a gente olha para as pessoas e a gente vê o corpo falando. Aquelas pessoas quando o dedinho começava a bater, o pé começava a bater, né? Bater mais forte, a fisionomia começava a fechar. Aí tinha outras que aproveitou o tempo, colocou o fone no ouvido, foi escutar uma música. Então você começava a observar cada reação, né? Mas estávamos todos no mesmo território, né? Só que cada um com seu mapa diferente. Então cada um teve uma reação diferente. Teve pessoas que levantou, que brigou, que falou palavras que não eram legal, meu ponto de vista, de acordo com os meus valores, e foi embora e desistiu, né? Mas eu precisava estar lá, eu precisava resolver, né? E ficamos lá. É só para vocês entenderem um pouquinho, né, dessa questão de mapas e territórios, né? Quando a gente fala para a gente construir o nosso mapa, o mapa é de acordo com tudo aquilo que nós vamos vivenciando durante a nossa vida, né? E passa por filtros. Filtros são... tem até uma parte na apostila que fala assim, ó, como se constrói, né? A partir das informações colhidas no mundo externo pelos nossos órgãos do sentido. Lembra que nós falamos essa coisa dos sentidos? Visão, audição e o sinestésio, né? Então nós colhemos a informação através disso, né? E um grande número de informações a gente recebe a todo momento no mundo em que nós vivemos. Só que nós vamos simplificando e trabalhando isso de acordo com as nossas crenças e os nossos valores. Aí vai criando os nossos mapas, né? A gente recebe essas informações do mundo, nós recebemos essas informações de acordo com as nossas, com os nossos canais representacionais, seja auditivo, visual e sinestésico. Ele passa por esses filtros, né? Que são aquilo que nós acreditamos, e aí nós vamos construindo o nosso mapa. E isso faz uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala na questão de valores. Tem um ditado, né? Uma historinha que eu acho bem bacana, que eu vou compartilhar com vocês. Quando a gente fala de como que esses valores fazem diferença nas nossas escolhas, né? No nosso comportamento.
Lembra? Pensamento que gera um sentimento, uma emoção que vai gerar um comportamento. E esse comportamento, esse pensamento que está de acordo com a nossa fisiologia, que está de acordo com as nossas crenças, ele vai fazer diferença no nosso comportamento. Eu uma vez escutei uma historinha que falava assim, a criança quando era pequena morava num vilarejo, né? Há muitos tempos atrás, onde televisão era um luxo. Quem tinha uma televisão era o rico, né? E a criança perguntava para o pai, né? Pai, eu posso assistir televisão? Um dia eu vou ter uma televisão? Ai, filho, né? Quem sabe um dia a gente trabalhar muito, a gente consegue comprar uma televisão. Porque lá no vilarejo onde eles viviam, ninguém tinha televisão. Só que aí, uma das pessoas que vivia lá no vilarejo comprou uma televisão, né? E chegou com a televisão. Aí, o filho falou assim, pai, vamos colocar o nome de Pedro, né? O Pedro tem uma televisão, ele é rico? Sim, filho, ele é muito rico. Ele trabalhou muito e conseguiu ter uma televisão. Nossa, pai, que legal! Ô pai, eu posso ter 2 televisões? Ah, sim, filho, quem tem 2 televisões é milionário, né? Porque trabalhou muito, conseguiu muito dinheiro, ficou milionário e conseguiu comprar 2 televisões. Nossa, pai, que legal! Um dia eu quero ser milionário, né? E eu vou fazer de tudo, vou trabalhar muito para me ser milionário e comprar 2 televisões. Mas, pai, e se eu quiser 3 televisões? Ai, 3 televisões porque eu robô, não é possível. Uma pessoa não consegue ter 3 televisões. E adivinha o que aconteceu com aquela criança? Ela cresceu, ela se esforçou muito, batalhou, porque ela acreditou que se ela trabalhasse muito, ela ia conseguir uma televisão. Ele cresceu, a juventude, adolescente, começou a trabalhar. Na fase adulta, graças ao seu esforço, à sua determinação, porque tudo que a gente foca, expande, ele trabalhou bastante e ele tinha dinheiro para comprar televisão. Então ele foi para a loja comprar a televisão, porque ele tinha condição. Aí ele foi, né, na loja para comprar a televisão. E é lógico que da época em que ele era criança para a época na fase adulta, a televisão se tornou algo mais acessível, né? É que nem celular. Antigamente, para você ter um celular, você tinha que ser milionário. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. E o rapaz, ele foi na loja para comprar uma televisão, né? Porque ele estava muito feliz e lembrou da época de infância dele, o quanto que ele queria assistir uma televisão e não conseguiu. E ele chegou na loja, pediu uma televisão e o moço deu a televisão para ele e falou assim, olha, hoje nós temos uma mega de uma promoção. Você compra uma televisão e a segunda sai pela metade do preço. Você quer levar 2 televisões? E ele tinha condição de comprar 2 televisões, porque ele parcelava, né? Ele falou assim, meu Deus do céu! Aí ele pensou, voltou lá da infância. Eu sou milionário, né? Já vi aquela vez, eu sou milionário. Eu posso comprar 2 televisões. Aí o vendedor falou, se você quiser, você pode levar 3. Sabe o que ele fez? Não, 3 não, moço, 3 não, 2 já tá bom. Por quê? Porque na hora veio aquela lembrança de que se eu levar 3 televisões, eu tô só roubando, né? Mesmo que num outro contexto, ele tivesse condição de comprar 10 televisões, aquele filtro, né? Aquele valor, aquela crença, aquela limitação veio, né? E se ele não trabalhar isso, o que vai acontecer? Ele pode ter condição de comprar 10 televisões, ele só vai comprar no máximo 2, nunca vai chegar na terceira. É a mesma coisa do que a gente fala, não, para que ter dinheiro? Dinheiro não traz felicidade. Não sei se vocês já escutaram falar isso. Eu escutava muito, né? Dinheiro não traz felicidade. Será que não traz? Né? Para alguns, o dinheiro compra a felicidade, né? Tudo depende do ponto de vista de cada um, né? Quando a gente fala dinheiro não traz felicidade, mas a gente coloca de uma forma tão negativa que toda vez que eu tiver um dinheiro, eu vou automaticamente achar que eu não estou feliz.
né? Mesmo que o dinheiro me traga aquela sensação de ir lá comprar alguma coisa, eu sempre vou achar que tá bom, que dinheiro demais não vai me trazer felicidade, né? Mas a gente precisa mudar, né? Quando a gente começa a falar de crenças limitantes e crenças fortalecedoras, né? Como que eu vivo? Como que eu reajo? Como que eu vejo esse mundo em que eu estou vivendo, né? Será que eu estou vivendo ele de acordo com crenças limitantes, né, que façam cada vez mais eu não seguir, eu ficar naquele mundo onde eu estou, ou de repente eu foco em crenças que são para mim impulsionadoras, que me impulsionam a fazer diferente, a fazer melhor, né? E tudo isso é de acordo com o que a gente vive, de acordo com as nossas crenças e com os nossos valores. E a gente pode mudar. De repente, eu percebo que algo que eu estou vivendo não está indo para frente. Sabe aquela coisa de eu quero alcançar tal objetivo, eu faço de tudo para alcançar, mas eu não consigo. Será que está me limitando, né? Que tal eu sair daquele lugar e olhar de fora a situação? Eu sempre estou fazendo as mesmas coisas da mesma forma? Eu sempre estou colocando energia em algo que vai me impulsionar, né, a conseguir? Ou será que eu estou neste caminho colocando a minha energia em algo que não está me deixando seguir, né? Dar aquele impulso e continuar, né? Lembra quando a gente falou das aprendizagens, né? Quando a gente passa por aquele ciclo de aprendizagem? Quando eu começo, de repente, a sentir aquela confusão mental e, de repente, eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir nada. Pronto, me vem uma crença limitante. E toda vez que vier em mim essa confusão, essa ansiedade em resolver as coisas rápido, é melhor desistir. Aí eu desisto. Por quê? Em algum momento eu escutei isso. Ou em algum momento eu interpretei de uma forma que me fizesse levar a pensar, né, a ver a vida dessa maneira, me fez parar, me fez travar, né? Então é importante que a gente reflita, né? Como que eu quero levantar de manhã, né? Eu quero levantar feliz ou eu quero levantar triste? Qual que é o seu bom dia? Bom dia? Ou é um bom dia, né? Como que o seu colega te disse um bom dia de manhã? Ele passou por você com a cabeça baixa e disse bom dia. Você já vai perceber que o corpo dele está falando que ele precisa de um estímulo. Faz esse seu colega, de alguma forma, olhar para o alto, mostra para ele lá, nossa, olha como que o céu está hoje. Vamos olhar para cima, vamos viver, vamos trazer energia e motivação. Quando vocês começarem a perceber que vocês estão começando, de repente, a entrar numa situação, sabe, a se curvar, a ficar deprimido, a começar a reclamar, né? Quando a gente começa a reclamar, é a mesma coisa de clamar. Eu estou exaltando. Então, lembra de novo, tudo que a gente foca, expande. Eu vou falar bastante isso para vocês, porque isso faz toda a diferença, né? Eu tenho experiências minhas, né, pessoais, que a gente vai conversar um pouquinho na próxima aula. Eu quero trocar um pouquinho de experiência com vocês, para que vocês entendam um pouquinho disso, né? Nessa questão das nossas crenças limitantes e das nossas crenças fortalecedoras. Comece a observar em você o que você traz de crenças fortalecedoras, né? Que te impulsiona a seguir para frente. Se apega nelas, foca nelas, que com certeza vocês vão seguir aí um caminho brilhante. Quando se perceberem reclamando, aí comecem a trabalhar a mente de vocês, né? Para que vocês saiam desse ambiente, né? Desse pensamento que não vai ser limitante, né? Que só vai limitar vocês, e comecem a transformar ele, né? Num momento de garra, num momento de gratidão, né? A gratidão, ela faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando a gente começa a trabalhar a gratidão, quando a gente começa a entender, a ser grato por tudo que acontece em nossa vida, com certeza as nossas ações, os nossos comportamentos, a gente vai ser diferente. O nosso pensamento vai ser diferente. Esse pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção, que vai deixar você, impulsionar você para algo melhor.
Muitas pessoas passaram, por essa época de Covid, né? O que mais nós ouvimos falar é essa época de pandemia, época de Covid. Muitas famílias, eu posso dizer que todas as pessoas passaram, ou se não tiveram Covid, tiveram alguém na família ou conheceram alguém que teve essa questão do Covid, né? E muitas vezes, alguns passaram por uma situação leve, outros passaram por uma situação mais comprometedora. E eu tenho o caso de uma amiga minha, que ela passou por uma situação de Covid muito terrível, né? Sabe aquela coisa assim, foi com ela mesmo, foi bem intenso. E ela teve muita dificuldade, de repente, para poder tomar um banho. Ela ficou dias sem poder levantar da cama para tomar um banho. Dias sem poder levantar da cama para ir ao banheiro. Porque ela cansava demais, né? E quantas vezes a gente levanta todos os dias da nossa cama e é automático, a gente levanta, a gente vai no banheiro, escova o dente, a gente vai no banheiro, toma banho e a gente só percebe que a gente não foi grato, né? Por esse simples ato de levantar da cama, quando a gente de repente se priva disso, né? Quando a gente passa por uma situação que a gente não pode de repente mais levantar, né? Seja por um tempo ou por uma situação. E essa minha amiga, ela começou a refletir muito, começou a olhar a vida de uma forma diferente, né? E ela comentando comigo, eu nunca imaginei que levantar da cama seria algo tão grandioso, né? O simples fato de ir no banheiro, escovar os dentes, algo que nós fazemos automaticamente, né? Sem pensar. Lembra do ciclo de aprendizado? A gente faz inconsciente, já porque a gente já aprendeu. Fosse tão difícil, né? E muitas vezes a gente passa por tudo isso e a gente não é grato. Então vamos trabalhar a gratidão, né? Vamos trabalhar aí, vocês vão ter alguns dias aí para a gente voltar nessa aula, para a gente voltar no bate-papo. Comecem a analisar a vida de vocês, né? Comecem a observar tudo na vida de vocês que podem ser gratos. Faz um exercício de escrever, mas escrever aquelas coisas que vocês podem ser gratos. Escreva, crie um hábito de escrever, porque você vai sentir na hora de escrever, você vai visualizar aquilo que você está escrevendo, fale aquilo que você está escrevendo, e você vai trabalhar o seu auditivo também. Com certeza você vai sentir, porque você vai focar. E cada vez mais as coisas boas, elas vão acontecer. Nosso tempo está se esgotando, daqui a pouco nós vamos nos encontrar na nossa próxima aula. Mas eu quero deixar para vocês aqui, antes de encerrar, uma provocação, tá? Para encerrar essa aula de hoje, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu não vou fazer comentário nenhum no final dessa história. Cada um vai entender e processar de acordo com suas crenças, com seus valores, de acordo com aquilo que tem. Combinado? Então, assim que terminar, combinado, hein? Assim que terminar, eu vou contar a historinha. Quando terminar, a gente se despede e na próxima aula a gente vai começar falando sobre isso. E depois vocês vão trazer para mim o que vocês pensaram e refletir. Tudo bem? Vou contar para vocês a história. O que aconteceu há muito tempo atrás, tinha uma família muito simples que morava em uma aldeia. Era uma família muito simples de aldeãos e lá próximo tinha lá quem controlava tudo era um rei muito poderoso. E lá nessa família, era uma família de um pai, uma mãe e um filho. O sonho deste menino era ter um cavalo. Ele queria muito ter um cavalo. Só que imagina, mas ele não queria qualquer cavalo, ele queria um cavalo. Imagina aqueles cavalos de competição, que o cavalo ele não trota, ele parece que está desfilando, né? Grandes. Eu não sei, para quem conhece cavalo deve saber qual o nome daquele cavalo maravilhoso de competição. Enfim, o menino queria um daquele. E o menino comentou lá na reunião da aldeia, o menino comentou: o meu sonho é ter um cavalo. Aí alguém pegou e falou assim: nossa, falou pro pai do menino, nossa, que azar, hein? Você é tão pobre, ter um filho que quer justo ter um cavalo? Aí o pai respondeu: pode ser sorte, pode ser azar. E o menino continuou com aquele sonho de querer muito cavalo. O que ele começou a fazer?
Ele começou a ajudar as pessoas que passavam, né, eles passavam pela comitiva. Quando as comitivas passavam com seus cavalos, ele ia até perto do riacho, onde os cavalos bebiam água, para apreciar, olhar para aqueles cavalos lindos e ajudar os cavaleiros, né, que passavam por lá. E os cavaleiros acabam dando alguma retribuição para ele, né, uma contribuição pela ajuda dele. E ele queria juntar para poder, de repente, comprar o seu cavalo. E ele sempre ia, ajudava, ia ali, trabalhava, sabe, bastante. Ele fazia aquilo com tanta dedicação, porque ele queria muito um cavalo. E contando para o amigo dele, ele disse, nossa, todos os dias eu vou para lá, olho lá, ajudo eles para mim conseguir um dinheirinho, para mim conseguir um cavalo. Aí o menino pegou e falou assim, poxa vida, hein? Que azar, você vai, ajuda e só ganha pouquinho de dinheiro. Aí o pai do menino escutou e novamente ele falou, pode ser sorte, pode ser azar. E o menino continuou indo. Um dia passou a comitiva do rei, né? E o menino, como sempre, ajudou, né, os cavaleiros e falou para um deles que o sonho da vida dele era ter um cavalo igual dele, né? Aquele cavalo maravilhoso, né? E o cavaleiro deu risada e continuou. Só que o menino não sabia que naquela comitiva o rei estava lá. E o rei escutou o menino falando. E o rei chamou o pai, né, daquela criança para ir no castelo. Ficou aquele desespero, né? Vocês imaginam numa aldeia, um simples camponês ser chamado pelo rei, entrou naquele desespero. E todo mundo, ai meu Deus, não sei o quê. Aí o pai novamente disse, pode ser sorte, pode ser azar. E ele foi. Chegando lá no castelo, foi conversar com o rei. E o rei pegou e falou para ele assim, eu estava passando na minha comitiva, conheci seu filho, e ele falou que muito que queria um cavalo, né? Aí o pai humildemente falou assim, ele tem esse sonho mesmo, né? Mas eu tenho fé que um dia, quem sabe, né? Nem que demore muito, ele vai conseguir. Aí o rei falou para ele assim, olha, eu tenho um bezerrinho, né? Um pônei, né? Que tá me dando muito trabalho, porque ele acaba me atrapalhando. Como ele é muito pequeno, se a gente vai sair, ele acaba dando trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar pro seu filho. O camponês ficou muito feliz, né? Agradeceu o rei e levou o pônei pro menino. O menino ficou muito feliz com aquele presente, né? Fez um cercado pro pônei, colocou o pônei lá, trabalhava, buscava alimentação pro pônei, dava pro pônei. E alguém na aldeia, né, olhou e falou assim pro pai, nossa, que sorte! Você ganhou um cavalo do rei! Aí ele falou assim, pode ser sorte, pode ser azar. E ele continuou, o menino feliz da vida, continuou cuidando daquele cavalo. Aquele cavalo foi crescendo e se tornou nada mais do que o cavalo que ele sempre quis na vida. Sabe aquele cavalo que ele idealizou? Era exatamente como que o cavalo se transformou. E ele começou a treinar com o cavalo, né? A corridas e tudo, e a ter uma competição, né, na cidade. E pela primeira vez, o menino ia participar da competição. Ele estava muito feliz. Só que na hora que ele foi para a competição, estava indo, ele literalmente caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele quebrou as suas duas pernas e ficou em cima de uma cama. Aí, novamente, as pessoas foram lá visitar e falou para o pai, poxa vida, que azar! Justo agora que ele ia conseguir realizar o sonho dele, ele foi, né, acamado. Aí o pai novamente disse, pode ser sorte, pode ser azar. O tempo passou, o menino se recuperou e voltou a treinar, né, com o seu cavalo. Só que chegou um dia, quando ele acordou e foi ver lá o seu cavalo, adivinha? O cavalo tinha fugido, ele tinha ido embora. O menino ficou extremamente decepcionado. O menino não, já era um rapaz, né? Extremamente decepcionado. E chorou muito, enfim. Foi falar com o pai, e o pai falou novamente, pode ser sorte, pode ser azar. O tempo foi passando, né? Passou-se alguns meses. Um dia, quando ele acordou,
exatamente aonde ele estava, que ele criava o cavalo. Ele escutou um barulho de manhã e foi ver. O cavalo tinha voltado. E além de voltar, ele não voltou sozinho. Ele tinha encontrado uma égua, que era também de grande porte, e tinham tido um pônei. Então, quando ele voltou, ele não voltou sozinho, ele voltou com a sua companheira e mais o potrinho, né, o cavalinho. Ele ficou mega feliz. E o pai novamente disse: pode ser sorte, pode ser azar. E eu poderia continuar contando essa história para vocês infinitas, né? Que ela seria infinita. Só que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, né? Como que vocês poderiam levar esse ensinamento? Pode ser sorte, pode ser azar. Para que vocês, todas as vezes que vocês estiverem no dia a dia e acontecer alguma situação com vocês lembrem, pode ser sorte, pode ser azar. E na próxima aula, nosso próximo bate-papo, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Eu sei que é muito difícil para mim, como eu falei para vocês, falar, né? Só ficar falando sem a interação, mas eu conto com vocês na próxima aula para a gente falar um pouquinho mais de como que você está vendo a vida. Tá bom? Um grande beijo a todos e até lá!